pegamos alguns pontos também e aplicamos tanto no back quanto no front. No back-end, a gente desenvolveu a parte de verificação de e-mail. Então, hoje a gente já tem essa melhoria no sistema, que é a verificação do e-mail quando ele faz o cadastro. A gente adicionou também uma documentação de API via Swagger. Então, isso facilitou um pouco o front-end a desenvolver um pouco mais independente, sem precisar necessariamente rodar o back-end. E a gente fez também o diagrama de classes do documento, que é um ponto importante, que foi citado na nossa apresentação, e fizemos as devidas alterações no MER e no DER. Matheus, eu pediria para esses elementos da aplicação que você falasse o que foi alterado, mostrando, tá? E também na documentação, essa questão do MER, né? Que você explicasse o que foi alterado, mostrando, olha, nós alteramos isso daqui, mostra para nós o que foi alterado, tá? Tá bom, a gente pode mostrar o documento. Sim, por favor. E na aplicação também, aí você escolhe se você quer... Na aplicação a gente mostra no front, você fala, né? Isso, sim. Tá, a gente vai mostrar assim. Eu estava primeiro introduzindo fazendo esse apanhado e ia mostrar o front, mas a gente pode mostrar o documento também. Espera aí um momento. Débora, você pode abrir o documento aí, se você está com ele já aberto? Oi, gente, desculpa, o meu computador resolveu travar agora, então... mas eu já estou pegando aqui as coisas para a gente, tá? Só um instante. Vocês preferem assim ou em modo de PDF mesmo? Assim tá bom para ver, para enxergar, tá bem visível. Ok. Matheus, eu vou descendo aqui, aí você fala mais ou menos onde você quer que a gente fale. Pode ir na parte de diagrama. Só um instantinho. E no MER e no DER, por favor. Aqui. Eu posso falar um pouquinho sobre o MER e o DER? Eu acho que a imagem não está muito boa para se ver, né? Mas eu vou... Bom, eu posso dar um zoomzinho. Você quer começar por onde? Eu vou falar os pontos que tinham para correção. Okay. No documento, estava relatando sobre dúvidas em questão de relacionamento do token, né? Como que seria... Débora, será que você consegue entrar, por favor, no outro diagrama? Esse aqui? Porque isso aqui, para mim, na minha tela, tá tipo, muito ruim, eu não tô conseguindo ver. Deixa eu ver se eu consigo ver melhor. Isso, agora, para mim, pelo menos ficou bom, não sei para os demais, mas se puder seguir assim. Okay. Sobre a relação do token, se poderia ocorrer mais de um token para o mesmo usuário, e isso a gente deixou claro com os relacionamentos, que é de 1 para 1. Então, um usuário ele vai poder ter apenas um token. Tudo bem? Teve outros pontos que, na verdade, foi sobre o diagrama de classe, que o nosso diagrama de classe ele não estava adequado, né? Ele estava fazendo o diagrama de classe de uma forma e, na verdade, o diagrama de classe ele é feito de uma outra maneira. Então, como que a gente resolveu isso? Se você quiser ir um pouquinho para frente, Débora, o diagrama de classe...
pouquinho mais para frente. Só um instante. Acho que já passou. Eu não consigo As mostrar. imagens não estão aparecendo, não sei o porquê, mas acho que deve ser alguma coisa da forma como está sendo exibido. Enquanto a Débora tenta colocar as imagens, eu vou dando um overview do que a gente fez. A gente dividiu o diagrama de classe por fluxo, tá? Então, agora, a gente consegue ver a divisão das classes numa visão de fluxo. Então, a gente criou um fluxo de agendamento e tudo aquilo que o agendamento faz, incluindo a parte de repository, de controller, o que a gente possui no controller, falando de dados mesmo, as autenticações, um fluxo de autenticação, a gente também criou, um fluxo de notas matéria, que a gente tem uma classe específica para isso dentro da nossa aplicação, e um fluxo para matérias. Tá? Então, a gente acabou dividindo o diagrama pelos fluxos. Deixa eu ver se a Débora conseguiu abrir, que daí fica mais fácil de... Caramba. Pode abrir o agendamento, que acho que dá para... Isso. Então, aqui a gente consegue ver todas as classes que possuímos na nossa aplicação voltadas para o agendamento, para o fluxo de agendamento, o que contém cada uma delas. A gente tem o agendamento, o service, né? Então, dentro do service, a gente tem o notas matérias repository, e a gente tem o agendamento repository. A gente tem a ligação ali, né, do service pro repository em si, que lá dentro a gente tem nossa query de find by ID, né, então a gente encontra um agendamento pelo ID. Aí, desce um pouquinho, dá porque a nossa tela tá cortando. Isso, aí, tá bom. E logo depois a gente tem o controller, né, que no controller é onde a gente tem a parte de request, né, então você pode até ver que a gente tem o request map e o request controller, que são os caras responsáveis por fazer a comunicação do agendamento com os demais serviços que a gente possui, por exemplo, a matéria, etc. E a gente também tem a classe agendamento, que nela a gente tem os nossos construtores, tem as propriedades de agendamento, o tipo de estudo. Então, é ali que a gente consegue ter todos os nossos dados, tá, referente ao agendamento em si. E isso a gente fez para os demais fluxos, né? Como eu disse, aqui a gente está tendo um probleminha com o documento, acho que nós não sei se vamos conseguir mostrar. Mas os demais fluxos, eles seguem pela mesma linha de raciocínio, né? A gente dividiu pelo service, pelo controle, pelo repository, então a gente consegue ter uma visão do todo como o fluxo está funcionando. Então a gente praticamente deixou de usar aquele diagrama que estávamos fazendo, jogamos fora, e começamos um do zero. Rapidinho, eu conseguia o documento sem ser o DIF e ele está exibindo as imagens. Você quer que eu passe mais? Eu acho mais fácil. Aqui do agendamento. A gente tem a parte de autenticação também, que a gente tem uma classe específica para que ocorre a autenticação do usuário e controla isso tudo, né? Então, inclusive nesse fluxo específico, a gente pode ver a ligação com o usuário service, porque a gente tem esse controle diretamente do Authenticate Controller, né, com o usuário server, que é lá que a gente pega as informações do usuário e faz as nossas validações e consultas. O mesmo se repete para matéria e para notas matérias, tá, gente? Eu não sei se vai ficar muito repetitivo eu acabar falando sobre isso. Acho que talvez podemos ir para o próximo ponto da apresentação. Talvez a Débora possa fazer a demo da aplicação, e aí, conforme ela for fazendo, a gente consegue citar os pontos de maneira mais clara. Só um instantinho.
Ok. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Ok. A gente fez algumas mudanças no front, em questão de visual e tudo mais, e principalmente aqueles pontos que os professores apontaram na última apresentação. Por exemplo, a parte de entrar de e-mail e validação de campos, a gente refez toda a parte de validação dos e-mails, e como o Matheus e a Rebeca já falaram, a gente está tendo agora um envio do token por e-mail, que eu vou mostrar para vocês usando um outro e-mail meu, que é o e-mail da própria faculdade. E aí, assim que a gente cria a conta, realiza o cadastro, a gente entra nessa parte aqui, que ele avisa o usuário de que houve o envio do token. Logo depois disso, a gente consegue ver aqui que foi mandado o e-mail de verificação. Depois desse e-mail de verificação, a gente clica no link e a gente realiza o login. Esse login é feito normalmente, que nem a outra vez, aí, só que com as validações devidas. Aí a parte de criar matérias, o que mudou? Agora tem a validação da data de início, ou seja, eu não posso colocar uma data de início anterior ao dia de hoje. As matérias, eu não tenho nenhuma matéria cadastrada, mas como sugestão dos professores, eu agora posso cadastrar uma matéria por aqui. Então, por exemplo, biologia. Eu crio a matéria biologia por esse campo, e a recorrência agora é feita por diariamente, semanalmente e mensalmente. Junto a isso, também foi comentado durante a apresentação anterior a questão dos métodos de estudo, que eles levariam para outra página e o usuário acabaria perdendo essas informações que ele já setou no documento, né, nesse modal. Aí, o que eu fiz? O que nós fizemos, né? A gente colocou todas as explicações sobre cada um dos métodos dentro do próprio modal, e para selecionar os métodos, a gente colocou como um clique duplo. Então, por exemplo, eu clico aqui 2 vezes, está aqui resumo, aqui biologia. Perfeito. Aí, depois de consertar aqui a data, nós temos a criação aqui, como vocês viram, criaram várias vezes por conta da recorrência. Aí, agora, a parte de calendário foi basicamente isso que foi mudado. Na parte de matérias, a gente concentrou notas e matérias na mesma página. Nessa página, ainda continua mostrando a matéria, a única matéria cadastrada. Para cadastrar mais ainda é possível criar por aqui, e aqui a gente pode ver que temos todas as matérias cadastradas no banco de dados já. Só que o que acontece? Aí eu posso colocar outra, por exemplo, química, aí química orgânica. Eu cadastro outra matéria por aqui. Depois, eu consigo separar a matéria dentro do próprio card por assuntos. Esses assuntos, dentro deles, eu crio as notas. Então, eu coloco o tipo de avaliação e a data da nota, que também foi verificada, que não pode ser superior à data atual. E a nota também não pode ser uma nota absurda. Então, por exemplo, agora eu consigo colocar que eu tirei, por exemplo, 6,5 no tal dia, num trabalho individual. Depois disso, a gente tem, nessa área aqui, a edição, a deleção da nota e a edição da matéria
em si que tem essa sem descrição. Sem descrição acontece por conta dessa matéria biologia ter sido criada pelo agendamento. Só que eu posso simplesmente vir aqui e colocar outra coisa, como sistema respiratório, por exemplo. E salvar a mudança. Depois, a gente coloca outras matérias, outras notas, e começa a ficar uma tabela maior e tudo mais. Na parte de relatórios, os relatórios, como a gente tinha apresentado na outra aula, na outra apresentação, eles ficam mais ricos e mais complexos conforme for tendo mais notas. A parte dos relatórios em si não teve grandes mudanças, além do tempo de carregamento. E é isso, praticamente as mudanças feitas no front. Eu acho que agora a gente, se os outros não tiverem nada para acrescentar, eu acho que a gente pode seguir para as dúvidas.